Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro. A família franciscana celebra todos os santos da Ordem Seráfica. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Pai, eu te louvo porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois Jesus tomou à parte os discípulos e disse-lhes: Felizes sois vós, que vedes o que muitos profetas e reis quiseram ver e não puderam ver, que ouvem muitas coisas que os profetas e reis quiseram ouvir e não puderam ouvir. Assim, vós sois felizes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro desse clima do Advento, onde nós estamos também celebrando o terceiro ano vocacional nacional, com o tema Vocação, Graça e Missão, e com o lema Corações Ardentes, Pés a Caminhos, nós vamos encontrando nesse evangelho desta manhã uma distinção muito profunda que Jesus vai fazer para educar a minha fé e a sua fé. E ele começa dizendo: Eu te louvo, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. O homem natural, o homem racional, ele pode, com a sua inteligência, produzir submarino, foguetes, curas para as doenças e tantos outros artifícios que nos ajudam a viver bem nesta história humana, que nos ajuda a viver bem neste mundo. Mas isso não é condição para poder compreender os mistérios de Deus. Às vezes, até mesmo na oração, nós podemos ter um conjunto de palavras sendo recitadas, mas nós não temos a afeição e nem a compreensão dos mistérios de Deus. Às vezes, até podemos frequentar as academias de teologia e ali, como homem natural, absorvermos todo um conhecimento intelectual e científico e, mesmo assim, não termos olhos para compreender os mistérios de Deus. Aquilo que Jesus havia dito um dia a Nicodemos: não basta ser mestre em Israel, é preciso nascer do alto. Não basta somente ser mestre e saber decifrar os mistérios dos céus e da terra, mas ser incapaz de compreender os mistérios de Deus. Porque essa ciência do alto, ou essa ciência divina, só o Pai pode conceder. E Jesus nos diz hoje que o Pai oferece como dom essa sabedoria do alto aos humildes e aos pequeninos. E não concede aos sábios e aos inteligentes. Porque os humildes veem a Deus. Os humildes conseguem compreender e ver o mistério de Deus. Daí Jesus hoje, então, chama a nossa atenção para que eu e você, nós aprendamos a pedir, a suplicar ao Filho: mostra-nos o Pai. Mostra-nos a tua face, ó Senhor. Ó Filho, revela-nos o mistério do Pai. Porque o Pai só pode ser encontrado e compreendido por um coração humilde, orante. Só a oração consegue aproximar o céu da terra. Só a oração consegue fazer com que o coração de cada um de nós fique incendiado de amor e de afeição. E o grande medo de todos os santos era justamente esta carência de amor a Deus, esta ausência do amor a Deus. E a isso eles chamavam de tibieza. Tibieza é um vício da alma. Um vício da alma que tem o poder de aniquilar lentamente toda a vida espiritual de alguém. Por isso Jesus começa a dizer: eu te louvo, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado.
Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, diz ele. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e também aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus diz aos discípulos da primeira hora que eles são felizes. Eles são felizes porque eles conseguem enxergar aquilo que o Sinédrio não via, aquilo que os fariseus não via, aquilo que os escribas não via. Mas eles conseguem enxergar porque o Pai deu este dom. Os discípulos da primeira hora, eles conseguem enxergar Jesus de Nazaré como aquele que é o broto que brotou da raiz de Jessé. Aquele para o qual o Pai devolveu ou o Pai derramou o seu Espírito. E por isso Jesus então exulta na força do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, temamos eu e você a perdermos esta afeição pelas coisas do Senhor. Temamos perder o espírito da santa devoção e da santa oração, porque quando nós perdemos essa afeição e quando nós perdemos esse espírito da devoção, nós podemos até saber falar muitas coisas científicas de Deus. Podemos saber até falar muitas coisas de Deus, muitas coisas da doutrina da igreja, compreender a instituição humana chamada igreja, mas não compreendermos o mistério de Deus. E assim nós também não compreenderemos o mistério da igreja. Para muitos, a igreja é somente uma instituição humana, uma instituição de assistência social, uma instituição filantrópica, uma força social, uma instituição realizadora de obras religiosas, mas não consegue ultrapassar e ir ao mais profundo do mistério da igreja, esposa de Cristo, querida e amada por Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica. Una porque uma só. Santa por causa de Jesus que vive nela. Apostólica porque nasceu dos apóstolos. Católica porque é a mesma no mundo inteiro. Hoje Jesus, então, louva ao Pai, adora ao Pai, porque ele fez este ato de bondade e de misericórdia para todos aqueles que são humildes. Um dia São Boaventura nos disse que uma senhora que tem a sua devoção na sua medalhinha pode ser muito mais santa do que um grande teólogo. E um dia nosso pai São Francisco também nos ensinou que o diabo sabe muito mais de Deus do que todos nós juntos, mas ele não consegue amá-lo. Então nosso irmão São Boaventura vai dizer: maldito o conhecimento que não se converte em amor. Que este advento ajude você a progredir na sua fé, recordando que o caminho cristão é de 5 passos, 3 para frente e 2 para trás. Nós precisamos tomar cuidado para não invertermos a ordem. Logo mais, de 14 até às 17 horas, será o meu plantão na Paróquia Nossa Senhora da Saúde. E às 18 horas, estarei na comunidade Nossa Senhora das Graças, na Pedreira, ouvindo a confissão das crianças. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Santos todos do Senhor, rogai por nós. Amém.